Olá, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Eu vou contar para vocês que a minha semana foi muito legal. Eu adorei preparar a aula de hoje. Eu aprendi tanta coisa que nem deu para colocar tudo na nossa aula. Dava pra gente ficar aqui durante horas e horas conversando sobre a temporalidade sagrada. Eu aprendi muita coisa legal e aí eu tive que selecionar algumas para trazer para nossa aula de hoje. Pra gente lembrar um pouquinho do assunto que a gente começou na semana passada, que a gente vai continuar hoje. Na semana passada nós falávamos sobre uma coisa, um objeto que nós usamos na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Lembra qual era o objeto? O calendário, muito bem. E nós vimos que o calendário que nós usamos, ele está no ano de 2022 por conta de uma divisão feita a partir da religião. Lembra? Isso mesmo, nosso calendário é dividido entre antes e depois do nascimento de Jesus Cristo, mostrando a importância da religiosidade no nosso dia a dia, mesmo quando nós não professamos aquela fé. E para nossa aula de hoje começar, eu vou pedir para você separar alguns materiais. O seu caderno ou aquela folha que você usa para anotar as coisas da nossa aula, um lápis ou uma caneta, aquilo que você mais gostar de usar para escrever, combinado? Então separe esse material que a gente já volta para conversar mais um pouquinho. Na semana passada nós conversamos muito sobre o calendário. Nós vimos como que ele se divide, por que a maioria dos nossos feriados são cristãos católicos, e nós vimos aí alguns outros feriados na cidade de Curitiba e no Brasil. Para a gente ter bem fixado isso na nossa cabeça, eu vou pedir para você anotar no seu caderno o texto que nós vamos ler juntos agora. Então a gente faz a leitura e depois você anota, combinado? Então vamos ler juntos? O calendário é um sistema para contagem e agrupamento de dias, que busca principalmente atender às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A unidade básica para a contagem do tempo é o dia. Os dias são agrupados em semanas, meses, anos, décadas, séculos e etc. Essa informação é muito importante, por isso eu vou pedir para você copiar ela no seu caderno e aí a gente volta para continuar nossa aula de hoje.
explicar como esse calendário se organiza, ele é o agrupamento de dias. Os dias são agrupados em semanas. Então, cada semana tem 7 dias. As semanas são agrupadas em meses. Os meses são agrupados em anos. Então, cada ano tem 12 meses. Os anos são agrupados primeiro em décadas. Então, cada 10 anos formam uma década. Cada 100 anos formam um século. Cada 1000 anos um milênio. E aí nós temos várias outras unidades. Nós temos eras, temos várias formas de organizar. Mas isso não é tão importante para a gente agora. Porque hoje nós vamos conhecer 4 tipos de calendários que são usados no mundo. Eu descobri 4 tipos diferentes de calendário que são usados no mundo, não só aqui no Brasil para questões religiosas, mas que outros países também usam. E hoje nós vamos conhecer esses calendários. Então, o primeiro calendário que eu quero mostrar para você é o calendário judaico. É esse que você está vendo na sua tela. Esse que você está vendo na sua tela é um calendário bem antigo. Para a gente pensar como os judeus contam o tempo, a gente precisa entender um pouquinho que a contagem do tempo deles é diferente. Como nós vimos na aula passada, que nós temos o judaísmo sem essa divisão entre antes e depois de Cristo. Por isso, o calendário deles não está no ano de 2022. Muito pelo contrário. Eu até anotei aqui, ó, que em 2021 eles comemoraram o ano 5.782. Mas isso não aconteceu no dia 1º de janeiro de 2021. Isso começou no pôr do sol do dia 6 de setembro. E o ano de 5.782 do calendário judaico vai acabar no dia 25 de setembro de 2022 do nosso calendário. Então, a data do ano novo também é diferente, porque a organização desse calendário é diferente. Então, eles estão agora no ano 5.782. Esse calendário surgiu há mais ou menos 3.000 anos e ele surge numa história religiosa. Segundo a crença judaica, a lua nova do mês Nissan, que corresponde ao nosso março ou abril, teria sido apontada por Deus a Moisés, pouco tempo antes da saída dos escravos hebreus do Egito. Aquela história que a gente já viu em outras aulas, você já deve conhecer, de quando Moisés tirou os escravos judeus do Egito? Então, segundo a crença judaica, nesse momento Deus apontou para a lua no céu. E foi aí que começou então essa contagem do tempo. De acordo com os estudos, esse fato aconteceu 2.448 anos depois da criação do homem, que era Adão, que é considerado o ponto inicial da contagem do tempo desse calendário. Então, de acordo com o calendário judaico, o ano começou lá quando Adão e Eva foram criados, e isso aconteceu 5.782 anos atrás. A organização do calendário se dá a partir desse apontamento para a lua no céu. Mas o calendário judaico não é um calendário só lunar. Ele não é marcado só pela lua. Ele é um calendário lunisolar. Ele vai usar o sol e a lua para se organizar. Então, nesse calendário, nós temos os anos com 11 dias a menos que o calendário gregoriano. Então, o calendário gregoriano tem 365 dias, enquanto que o calendário judaico vai ter 11 dias a menos. Ele também pode ter 12 ou 13 meses, de acordo com o ano, e os meses podem ter 29 ou 30 dias. Para regular essa diferença, eles criaram anos bissextos, assim como nós temos no calendário gregoriano. Então, são
7 anos bissextos a cada 19 anos, que ocorrem no terceiro, sexto, oitavo, 11º, 14º, 17º e 19º ano do período. Ele parece ser muito complicado da gente entender, mas não é tão complicado assim. A organização dele é muito parecida com a do calendário gregoriano, tirando essa diferença na duração dos meses. E os nomes dos meses também é diferente, como você pode ver na tela, nessa imagem circular. A gente tem ali uma forma de referenciar. Então, nós temos qual mês seria mais ou menos em qual período do calendário gregoriano. Como a gente pode ver ali, por exemplo, o mês de fevereiro do calendário gregoriano fica entre os meses de Shvat e de Adar no calendário judaico. Aí você deve estar pensando, mas professora, tem vários judeus que moram aqui no Brasil. Eles seguem o calendário gregoriano que a gente segue, ou eles seguem esse calendário judaico? A gente tem algumas questões para pensar. Para a organização da vida secular, que é o trabalho, a escola, esse dia a dia, eles usam o calendário gregoriano assim como nós usamos. Então, os judeus que moram aqui em Curitiba, que moram aqui no Brasil, que moram nos Estados Unidos, que moram em qualquer país da Europa, vão usar o calendário gregoriano para organizar a sua vida secular. Em que momento eles vão usar o calendário judaico? No momento de organizar as suas festas, de organizar os seus ritos religiosos. Existem muitas festas dentro do judaísmo. As principais são o Rosh Hashanah, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, que é o Ano Novo Judaico. Então, o Ano Novo Judaico a gente viu que aconteceu no dia 6 de setembro do ano passado e vai acontecer de novo no dia 25 de setembro desse ano. E é uma festa religiosa marcada por esse calendário. A outra festa religiosa que é muito importante é o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão. Também é marcado nesse calendário judaico. E um outro que tem um nome aí na tela que eu acho que você conhece. Você já ouviu com certeza falar da Páscoa, né? Seja você cristão que comemora a Páscoa ou que você comemora a Páscoa só porque é uma época legal da gente ganhar chocolate, a Páscoa está presente no nosso dia a dia. A diferença aqui é que a Páscoa cristã é marcada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a Páscoa cristã. Para os judeus, a Páscoa tem um outro significado. Ela é chamada de Pessah e ela marca a saída do povo hebreu do Egito. Lembra que eu falei lá no comecinho que o povo era escravo no Egito e que ele saiu com Moisés do Egito para a liberdade? Ele deixou de ser escravo e foi então tomar conta da sua vida, cuidar da sua família, saiu lá do Egito e foi para a Terra Prometida? O nome dessa saída é Pessah, é a Páscoa judaica. Alguns estudiosos dizem que o período da morte e ressurreição de Cristo recebeu o título de Páscoa, recebeu esse nome, porque isso aconteceu, a morte de Jesus Cristo aconteceu durante as festas da Pessah, durante as festas da Páscoa judaica. Então, alguns estudiosos dizem que a gente usa o mesmo nome por conta da época em que isso aconteceu. Então, isso é uma curiosidade sobre o calendário judaico, para a gente entender um pouquinho de como que ele funciona. E ele é utilizado para marcar as festas religiosas. No seu dia a dia secular, os judeus utilizam o mesmo calendário que nós usamos na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vida. Agora eu vou te mostrar um outro calendário. E pelas letrinhas que vão aparecer nele, eu acho que você já vai adivinhar qual é esse calendário que eu vou mostrar para você agora. Esse calendário que você vai ver na sua tela
é um calendário de qual povo? Essas letrinhas aí, você consegue imaginar de onde são? Isso mesmo, é um calendário islâmico, um calendário muçulmano. Está escrito aí em árabe. O calendário islâmico, ele também é conhecido como calendário muçulmano. Ele é um calendário lunar. Esse aqui não é lunisolar, esse é lunar. E ele tem, então, vários nomes diferentes para os meses, para os dias. A contagem dos dias é feita de acordo com as fases da lua. Então aqui, por isso, ele recebe o título de calendário lunar. Para a gente ter uma ideia da diferença de ano novo, no dia 10 de agosto de 2021, começou o ano de 1443, que vai acabar no dia 29 de julho de 2022. Então isso quer dizer que no dia 30 de julho de 2022 vai começar o ano de 1444, que vai terminar em julho de 2023. Então essa contagem do tempo também é diferente. Alguns países usam esse calendário como calendário oficial, por exemplo, a Arábia Saudita. Mas em outros países com um número expressivo de muçulmanos, esse calendário é utilizado para marcar as festas religiosas. Como que surgiu esse calendário? A gente viu que o calendário cristão é marcado por antes e depois de Cristo. O calendário judaico tem a sua marca, né? Ele foi criado a partir da libertação dos escravos hebreus lá do Egito. E o calendário islâmico surgiu de onde? Ele foi criado por Hazrat Umar bin al-Khattab em 638 d.C. A ideia dele era ajustar o tempo e corrigir alguns problemas que eles tinham na época. Umar foi o segundo califa do Islã. Ele era a pessoa mais próxima do profeta Muhammad. Com a ajuda dos seus conselheiros, ele foi então criando esse calendário a partir de trechos do Alcorão. O primeiro ano do calendário islâmico, ou o ano 1, corresponde ao dia 16 de julho de 622 d.C., quando aconteceu o que eles chamam de Hégira, que é um evento histórico para o Islã, que é quando o profeta Muhammad migra de Meca para Medina. Então, algumas pessoas também chamam esse calendário de Hégira, mas na verdade Hégira é esse movimento do profeta Muhammad saindo de Meca indo para Medina. Então esse é considerado o ano 1, esse marco histórico dentro do Islã. Alguns países utilizam esse como calendário oficial, mas outros países onde nós temos o calendário gregoriano como um calendário oficial, esse calendário é usado para marcar as festas religiosas. Dentro do islamismo, assim como no judaísmo, nós temos muitas festas religiosas, mas as mais conhecidas são o fim da peregrinação a Meca, a festa do sacrifício e o término do Ramadã, no primeiro dia de Shawwal. Então, o Ramadã é marcado por esse calendário. Por isso que ele muda um pouco de um ano para outro, porque esse calendário é moldado pelas fases da lua, e o Ramadã, aquele período de jejum, que você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, nós vamos falar dele em outros momentos. É marcado por esse calendário. Então, esse calendário islâmico, nos países que seguem o calendário gregoriano como calendário oficial, é utilizado para marcar as festas religiosas dos muçulmanos. O outro calendário que eu quero mostrar para você é um calendário muito legal. Eu achei ele muito legal porque ele traz muitos desenhos, ele é muito colorido, muito bacana, que é esse que está aparecendo na sua tela agora. Olhando para esse desenho, você já deve estar imaginando qual calendário é esse, não é? Você consegue imaginar de onde veio esse calendário só por olhar para ele? Esse símbolo que tem bem no centro, eu tenho certeza que você já viu.
Se você não viu nas aulas de ensino religioso, você já viu no desenho do Kung Fu Panda. E o desenho do Kung Fu Panda se passa onde? Na China. Então esse é o calendário chinês. O calendário chinês também tem uma contagem de tempo diferente do calendário gregoriano. Isso quer dizer que o calendário chinês não está no ano de 2022. O calendário chinês está no ano de 4720, o ano do tigre. Esse ano começou no dia 1º de fevereiro de 2022 e vai terminar no dia 21 de janeiro de 2023. Então a comemoração do Ano Novo Chinês foi do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro no calendário gregoriano. Para eles começou o ano de 4720. Esse calendário é a contagem de tempo mais antiga da história. Ainda antes de Cristo, os chineses já tinham adotado esse calendário. Até 1949, quando ele foi substituído oficialmente pelo calendário gregoriano. Porém, para as festividades, ainda esse calendário é usado. Ele é usado na comemoração de datas importantes, como para escolher a data do seu casamento ou até para abrir um negócio próprio. Então, se o chinês vai abrir uma loja, se o chinês vai abrir uma empresa, ele se baseia por esse calendário. No dia a dia, eles usam o calendário gregoriano, que é igual àquele que nós aprendemos na aula passada. Só para a gente ter uma ideia do Ano Novo Chinês, ele começa baseado na Lua. Então, quando a Lua está na fase nova, quando a Lua nova, que você já deve ter aprendido em ciências, em geografia, as fases da Lua, é que começa o ano. Isso quer dizer que o Ano Novo não acontece sempre na mesma data. Esse ano ele aconteceu de 31 de janeiro para 1º de fevereiro, mas em outros anos essa data pode se modificar. No calendário chinês, cada ciclo tem uma duração de 12 anos, que tem o nome de um animal. Então, esse horóscopo chinês, como ele é chamado, dá o nome de um animal para esses períodos de 12 anos. A ordem a ser seguida é rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e porco. Portanto, cada vez que acaba um ciclo com o ano do porco, começa um ciclo novo com o ano do rato. O calendário chinês, assim como o calendário judaico, é um calendário lunisolar. Ele se organiza pelo Sol e pela Lua. O Ano Novo, como é celebrado ao redor do mundo, é no 1º dia do calendário gregoriano. Na China, eles também comemoram. Olha que legal, tem 2 festas de Ano Novo na China. Então, é comemorado a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, com uma festa de 3 dias. E o Ano Novo Chinês é comemorado também com uma grande festividade que dura 7 dias. Olha que legal, são 10 dias de festa só para comemorar o Ano Novo. Existem várias outras festas que são marcadas pelo calendário chinês. Vamos ver algumas delas? Então a gente tem o Ano Novo Chinês, a gente tem o Festival Qingming, que acontece durante 3 dias em abril e é um feriado. Ele é usado para homenagear os ancestrais, parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, que a gente chama de Dia de Finados. Eles também comemoram, com uma certa pompa religiosa, o Dia Internacional do Trabalho. Então, o Dia do Trabalho é uma festa de 3 dias de descanso. Aqui no Brasil, o Dia Internacional do Trabalho acontece no dia 1º de maio e a gente tem um dia de feriado. Lá na China, são 3 dias de descanso para comemorar o Dia do Trabalho. A gente também tem o Festival do Anhu, que também é conhecido como o Festival do Barco Dragão,
que dura 3 dias, a partir do 5º dia do 5º mês lunar, que é uma homenagem a um poeta chinês, Gu Yan, que tem uma lenda bem legal sobre ele. Quem sabe no outro dia a gente consegue ouvir sobre essa lenda. A gente tem a comemoração do Festival da Lua. A gente tem também o Dia Nacional da Criação da República Popular da China, também conhecido como Dia da China, e várias outras comemorações. Então a gente já viu aqui 3 tipos de calendário diferentes do gregoriano: o calendário judaico, o islâmico e o chinês. E para a gente fechar essa nossa conversa sobre calendários, eu trouxe um calendário que talvez você nunca tenha ouvido falar. Para mim também foi uma novidade, eu também aprendi muito lendo sobre esse calendário, que é o calendário etíope. Então, é um calendário que recebe o nome de calendário etíope ou calendário eritreu. Ele é o principal calendário utilizado na Etiópia. A organização dele é muito próxima de um outro calendário que existe, que é o calendário juliano. E ele é também guiado pelo Sol. Ele é um calendário solar e a contagem de tempo também leva em consideração a rotação da Terra em torno do Sol. Ao todo, o ano no calendário etíope ou eritreu tem 13 meses. São 12 meses com 30 dias e o último mês que possui apenas 5 dias. Então o último mês é mais curtinho. Ele também é muito semelhante ao calendário egípcio, que tinha 365 dias no ano e tinha um dia extra a cada 4 anos, parecido com o nosso. O ano atual da Etiópia, então a gente aqui está em 2022. A Etiópia está em 2015, porque o calendário deles é baseado no calendário juliano, que foi criado por Júlio César, quando ele era, então, um governante muito importante. Existem também alguns feriados, alguns dias especiais marcados pelo calendário etíope, que são o Grande Bairam, que ele pode variar de acordo com o ano, né? A data dele não é uma data fixa, o dia varia um pouquinho, e ele tem origem muçulmana. A gente tem o Ano Novo Etíope, que tem origem na cultura copte. A gente tem um outro feriado importante que é chamado de Descoberta da Verdadeira Cruz, que tem origem na cultura Rastafari. E a gente tem também a Páscoa ortodoxa, que é baseada na cultura cristã. Então, o que é bem importante da gente pensar nesse calendário etíope? Ele é um calendário usado na Etiópia, pela cultura etíope. Ele é baseado no calendário juliano, que foi criado pelo imperador Júlio César, mas ele tem feriados muçulmanos, coptes, rastafares e cristãos. Porque a Etiópia é um país que passou por vários períodos de colonização, de invasão. Então ele foi agregando culturas diferentes. Um pouco parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, não é mesmo? Então aqui a gente pôde ver 4 tipos de calendários diferentes que são usados no mundo. Seja oficialmente como calendário oficial, como é o caso do calendário islâmico na Arábia Saudita, seja como calendário religioso para marcar as festividades, como a gente viu que é o caso da China, que desde 1949 oficialmente adquiriu o uso do calendário gregoriano. E agora, pensando em todos esses calendários, tudo isso que a gente viu, a gente vai para a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje é só uma pergunta para você copiar e responder.
Hoje aprendemos sobre os calendários judeu, islâmico, chinês e etíope. Qual deles você achou mais interessante? E por que você achou esse mais interessante? Copie essa pergunta, responde no seu caderno e a gente já volta que eu trouxe uma surpresa para o final da aula.
passada eu falei sobre um calendário que eu ia trazer para vocês verem. Eu tenho na minha casa um tapete que imita esse calendário. Eu ia trazer ele para a aula de hoje. Mas eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu tenho um cachorro chamado Vader. E o meu cachorro resolveu comer um pedaço do meu tapete. Então eu cheguei na minha casa, fui separar o tapete para trazer para mostrar para vocês e ele estava com um pedaço comido. Por isso eu não pude trazer o meu tapete para mostrar para vocês na aula de hoje. Então eu trouxe uma outra coisa que eu acho que vocês vão achar muito legal também. Eu trouxe um vídeo mostrando os calendários Maia e Azteca. Uma curiosidade super legal que já fez inclusive as pessoas acharem que o mundo estava acabando. Então presta atenção nesse vídeo super legal sobre o calendário Maia e Azteca. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os calendários. Vocês sabiam que vários povos, em vários momentos da história, criaram calendários? Isso porque praticamente todos os seres humanos precisaram marcar o tempo em algum momento da sua história. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns calendários? Esse calendário que vocês estão vendo é o calendário Maia. Esse calendário, ele na verdade é composto por dois calendários diferentes. Um deles com 260 dias e o outro com 365 dias no ano, como o nosso. Porém, os maias não contavam os anos como nós. Por exemplo, o ano de 2017, 2018, 2019, 2020. Da forma como nós contamos, os maias não contavam, eles não numeravam os anos. Eles acreditavam que existiam alguns ciclos que se completavam a cada 52 anos. Então, a cada 52 anos, se completava um ciclo e se iniciava um novo ciclo. Um outro calendário que nós vamos ver, que é muito parecido com o calendário maia, é o calendário azteca. A contagem dos dias e dos anos é a mesma que a contagem do calendário maia. 260, 365, tudo isso formaria um ano, e a cada 52 anos se iniciaria um novo ciclo, da mesma forma que os maias. Os calendários deles são muito parecidos porque os dois povos viveram em locais muito próximos. Os dois povos viveram mais ou menos onde hoje se encontra o México. Então, por isso, eles têm muitas semelhanças nos calendários. Agora, o último calendário que nós vamos ver é o calendário egípcio. O calendário egípcio considerava um ano de 365 dias, assim como o nosso. Eles também consideravam o ciclo tanto da Lua para formar suas semanas, quanto do Sol para formar os seus anos. No nosso calendário, nós só consideramos o ciclo do Sol. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Eu adorei esse vídeo porque ele mostra bem como esses calendários foram organizados, como esses povos organizaram o seu calendário. E também essa curiosidade que as pessoas achavam que o mundo ia acabar, porque o calendário acabava ali em 2012 e começaram várias teorias de final do mundo que as pessoas achavam que esses povos tinham então uma profecia de final do mundo por conta desse calendário que se encerrava. Mas a verdade é que esse calendário, assim como outros que a gente viu, tem ciclos. Assim como o calendário chinês. Nós vimos que ele tem ciclos de 12 anos, que aí muda o animal que representa. Isso não quer dizer que quando
encerrar lá no ano do porco, o mundo vai acabar. Na verdade, é só um ciclo que se encerra e outro que se inicia. Assim como a mudança de um século, de uma década, de um milênio. Na verdade, quando o milênio foi mudar de 1999 para 2000, muitas pessoas também acharam que o mundo ia acabar por conta dessa virada do milênio. Mas já estamos em 2022 e ainda não acabou, ainda estamos aqui. Então, de tempos em tempos, essas ideias de final do mundo associadas aos calendários vão surgindo. E com esse vídeo, com essa curiosidade sobre os calendários, nós encerramos a nossa aula de hoje, com aquele nosso combinado de sempre. Lave muito bem as suas mãos, tome bastante água, para a gente estar bem feliz e saudável juntinhos aqui na semana que vem, para mais uma aula sobre diversidade religiosa e mais curiosidades sobre a temporalidade sagrada. Na semana que vem eu vou trazer uma curiosidade bem interessante sobre como os indígenas fazem a contagem do tempo. Até lá!